Boa tarde, camaradas. Vamos dar início neste momento a mais uma das nossas jornadas heróicas. Estou ajeitando a luz aqui, né? Tá razoável. Aguardamos o nosso convidado, Ricardo, entrar na sala e logo que ele entrar, ele será liberado ao acesso para a gente começar. Contextualizando para todos sobre as jornadas heróicas, esta é uma série de lives que estão sendo feitas com ícones da esporte e com ícones da gestão em dias alternados. Já entrevistamos grandes nomes do esporte, para citar alguns, Bernardinho, para citar outro, Giovanni. Olá, Ricardo. Ricardo entrou, vamos liberar o acesso dele aqui. Estamos aguardando a entrada, Ricardo, já liberei. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem você, Rodrigo? Tudo bem. Ricardo, aqui agora. Fantástico. Deixa eu contextualizar aqui o motivo da nossa reunião no dia de hoje e logo eu passo a palavra para o nosso convidado especial. O Ricardo, a Cintia entrou, mas contextualizando para todos que estão nos assistindo e para aqueles que vão nos assistir principalmente depois no canal do YouTube, como você sabe, eu sempre trabalhei na administração de empresas, assim como você, e também tive uma prática esportiva. Enquanto você foi um atleta de rugby, né, eu fiz judô. E assim foi, né? Em 2006, eu fui convidado para dar uma palestra na ESPM. Até foi um estagiário na época seu, inclusive, o Fernando Rosa, que estudava na ESPM, que propôs para fazer esse encontro com os alunos. E eu coloquei para eles naquele momento que, na minha opinião, eu tinha aprendido com o esporte e que depois tinha aplicado de forma bem sucedida na administração. Em 2008, eu fui convidado para dar essencialmente essa mesma palestra na GV. E eu fiz essa palestra. Além dos alunos da GV, estava presente também o presidente de uma editora. E ele falou, por que você não prepara um livro sobre isso? Eu gostei da ideia, mas não quis fazer um livro da opinião do Rodrigo. Naquele momento eu convidei o Dr. Wagner Castropil, assim como você, também um atleta, ele participou dos Jogos Olímpicos de 92 em Barcelona, depois, como atleta do judô, depois participou de mais 3 outros ciclos olímpicos como médico do Comitê Olímpico Brasileiro. E hoje ele dirige, né, além de ser médico, o Vitor Ortopedia e Reabilitação. Naquela época, 2008, nós entrevistamos 125 executivos ou empresários que haviam tido uma experiência bem-sucedida no esporte. E chegamos nas 5 competências que eles podem aprender no esporte e depois podem aplicar na gestão. Atitude, visão, estratégia, que é o tema da nossa conversa de hoje, trabalho em execução e trabalho em equipe. Esse livro foi finalmente lançado em 2010, chamou-se Esportismo, os valores do esporte que você pode utilizar para o seu alto desempenho profissional. Foi bem legal que teve o prefácio do Abílio Diniz. Depois disso, nós fizemos algumas palestras, fizemos alguns treinamentos, tudo bem, João? E finalmente o livro se esgotou. Em 2016 nós falamos, vamos escrever um outro livro? Até porque o primeiro estava esgotado, a gente gostou da ideia, porém como a gente já conhecia quais eram as 5 competências, nós resolvemos usar outra metodologia, a metodologia do estudo de caso. Então, para cada competência, nós entrevistamos um perfil que bem representasse essa competência. Então, para falar de atitude, nós entrevistamos a Marília Roca, que é CEO da Rinode e faz enduro equestre. Para falar sobre visão, o José Salib, que foi o fundador da HSM. Para falar sobre estratégia, o José Vicente Marino, que era o presidente da Avon.
Para falar sobre execução, o José Carlos Brunoro, técnico do vôlei, vice-campeão olímpico de 84. Para falar sobre trabalho em equipe, o Flávio Canto, medalhista olímpico e atualmente presidente do Instituto Reação. E finalmente, quando o livro já estava concluído, foi um processo longo, olha a Mara também, que trabalhou com você, acabou de entrar, finalmente nós conseguimos entrevistar o Jorge Paulo Lemann. E ele, nós o entrevistamos falando das 5 competências. Esse livro depois foi apresentado para o Gork, o presidente da Alta Books, que inclusive comprou o catálogo da Elsevier, a editora que inclusive publicou o seu livro, né? Então, quando ele tiver uma próxima edição, certamente será pela Alta Books, e o Gork adorou a ideia do livro, e ele agora está em fase final de edição pela Alta Books, o livro. Pois muito bem. A Cíntia, que é minha esposa, ela tem um trabalho distinto, ela trabalha com consultoria de imagem e estilo. Há um semestre, aproximadamente, ela começou um trabalho com a Patrícia Daltra, para ajudá-la a organizar a imagem, a autoridade dela nesta área específica da consultoria de imagem e estilo. Eu gostei muito do trabalho que estava sendo desenvolvido e este semestre eu comecei a trabalhar com a Patrícia. E a Patrícia falou: Rodrigo, o livro é fantástico, ele pode evoluir para palestras, para treinamentos, porém o mundo mudou. Hoje em dia as pessoas trabalham muito no mundo virtual, principalmente depois da pandemia. Então por que você não tem uma série de conversas com pessoas muito representativas, ora da gestão, mas que tenham sido esportistas, ora do esporte, para a gente agregar um conteúdo relevante ao próprio livro, e você, independente de quem for assistir, você também deixa do canal e presta uma contribuição dessa forma, no mundo virtual. E foi aí que nós começamos as conversas ou as lives Jornadas Heróicas. Nos esportes que são mais visíveis, já foram entrevistados Bernardinho, Giovanni, Zequinha Barbosa, Oswaldo Simões, atleta olímpico do judô, grandes personagens, cada um falando de uma competência. E não foi diferente na gestão, só que na gestão as pessoas não têm nomes tão populares, por assim dizer, porque o esporte tem alta visibilidade. Então, entrevistei o Carlos Lima, o presidente da Integration, o Manuel Machado, que fez o startup da Ferreiro no Brasil, e outros ícones da gestão que estamos tendo. E finalmente chegou a sua vez, Ricardo Moretti. Para mim, eu quero dizer que é uma honra, primeiro revelo, né, Ricardo, a nossa última conversa, como todas, que foi muito importante. Foi quando a gente estava no momento de promover a expansão das Sucos do Bem e logo vendê-la para a Ambev. Então tivemos aquela conversa na Vila Madalena, você com conhecimento absurdo, agregou muito, tanto para mim quanto para o Marcos na época, e conseguimos concluir de forma bem sucedida aquele capítulo, né? Então, Ricardo, para aqueles que estão nos assistindo e para quem vai nos assistir depois, conta um pouco para todos da sua trajetória acadêmica, da trajetória esportiva e da trajetória profissional, sem antes ainda falar da competência que a gente vai falar depois. Legal, antes de mais nada, obrigado pelo convite, é um prazer, uma honra, né? Claro que quando você vê os nomes que já passaram pela sua live, nomes tão importantes, né? Alguns deles, inclusive, que eu já tive, trabalhei no passado, né? Então, Brunoro foi um grande companheiro de trabalho em uma certa época da minha vida, o Carlos Lima também. Enfim, são pessoas bastante importantes aí no mercado, né? Então, é um grande prazer estar contigo aí nesse bate-papo, né? Só antes de falar sobre mim, mas uma curiosidade, né? Que eu acho bem interessante, né? Você lançou um livro de trade marketing e depois lançou livros de esportes, né? Eu lancei em 2013 um livro sobre marketing, né? Você mencionou agora o Marketing no Brasil, pela Elsevier, e eu, curiosamente, estou lançando um livro de esporte em breve, daqui a uns meses, na verdade, né? É mesmo? Como você mencionou, né? Eu joguei rugby muitos anos, que é um esporte no mundo muito importante. A Copa Mundial de Rugby já é o terceiro evento esportivo com maior audiência em todo o planeta, né? Só perde para a Copa do Mundo de futebol e para os Jogos Olímpicos. Mas no Brasil sempre foi uma coisa muito, muito de nicho, etc. E, curiosamente, o meu time que eu joguei, que foi a Poli, né? A Poli Rugby, que era um clube de universidade, mas hoje ele ultrapassou barreiras, ele já é um clube adulto, né?
De fato, ele foi campeão brasileiro em 2018, entre todas as categorias. Foi um raro exemplo de uma equipe universitária, ou que tem basicamente uma origem universitária, que se torna campeão brasileira em todos os níveis, né? No nível mais alto, na elite do rugby. E como faz 50 anos do ano que vem o time da Poli, eu estou terminando um livro agora. E é bem curioso o seguinte, eu estou resgatando, né, as histórias dos times, etc., mas também os jogadores. Né? Então, estou com uma lista enorme de jogadores e tal, e é incrível a quantidade de jogadores desse time que ocuparam posições de destaque, sejam em grandes empresas, grandes corporações, ou mesmo em governo. Né? Então é engraçado, né? Eu já aprendi muito tempo atrás que coincidências não existem, né? Tem uma certa relação. Então eu acho que o rugby, especialmente, é um esporte que ele trabalha fortemente a questão de valores. Fortemente. Né? Então, se você olha, acho que qualquer um que joga rugby sabe que existem 5 valores internos no esporte que você tem que seguir sempre. Né? Acho que o primeiro deles é a integridade. Quer dizer, você tem que ser honesto, tem que ser íntegro jogando. Não existe jogo sujo. Né? Pode existir eventualmente, mas não é o normal. Você realmente é um esporte que você está lá para praticar, disputar de maneira honrada, eu diria. Né? Paixão pelo esporte. Acho que quem joga rugby é apaixonado. Né? Não sei se você conhece outras pessoas que jogam ou jogaram, mas são pessoas que têm isso no sangue até hoje. Né? Solidariedade. Né? E aí eu acho que isso ultrapassa qualquer tipo de limite. Limite geográfico, limite racial, limite, enfim, de qualquer tipo de gênero. Enfim, isso aí não existe. Né? É uma coisa que o rugby busca efetivamente manter sempre. Né? Disciplina. Eu acho que a disciplina que existe no esporte é fantástica. Né? Então, quando você olha um jogo de futebol e vai lá o jogador e briga com o juiz e tal, isso no rugby não existe. Ninguém fala com o juiz, só o capitão, e com muito time, com muito cuidado. Né? E também a autodisciplina. Eu acho que uma das coisas que mais me trouxeram assim, para a minha carreira do rugby foi a autodisciplina. Porque é um esporte difícil, é um esporte de alta resiliência. Você precisa realmente resistir a situações assim complicadíssimas, né? De jogo, de carga emocional, carga física, né? Um jogo de muito contato, né? Então você aprende a ser extremamente disciplinado, né? Isso para mim, talvez os valores foi o que mais realmente influenciou a minha carreira, e respeito, né? Junto com disciplina, o respeito, como mencionei. Então é interessante como ex-jogadores de rugby conseguem ter em grande parte uma carreira muito legal, com base nesses valores. Né? Agora, voltando à tua pergunta do comecinho, né? Eu basicamente, eu sou engenheiro, ninguém é perfeito, né? Eu fiz engenharia como faculdade, mas eu me lembro que assim que eu estava no último ano, eu tinha aula integral, então eu não conseguia fazer estágio durante o curso. Só mesmo no último semestre do curso, que eu era obrigado a fazer um estágio. Aí eu consegui um espaço e tal, e eu fui trabalhar numa empresa muito bacana, uma empresa que ela é referência no mundo corporativo na parte de RH, que é a Zea Bramboveri. É uma empresa sueco-suíça que faz aí grandes reatores, grandes equipamentos elétricos, né? Então, para as usinas tipo Itaipu, coisas do tipo, etc. Então, eu fui trabalhar pela primeira vez como engenheiro, ainda como estagiário, né? Eu lembro que eu cheguei no primeiro dia lá na Zea Bramboveri e me apresentaram as pessoas tal, e mostraram o meu lugar. Eu tinha uma prancheta, né? Com régua T, com as canetas, Rotring alemãs e tal, para poder fazer os projetos. Eu me sentindo assim, o bacana. Né? E aí o que acontece? Ok, havia um equipamento muito grande lá dentro, que era uma fresa mecânica alemã. Isso eu trabalhava na unidade de Osasco, na unidade dos autonomistas. E que eles iriam fazer uma reforma desse equipamento. E esse equipamento, como ele era muito grande para não ter vibração, ele era fixado no solo, com uns parafusos gigantes. E era um equipamento alemão, que seguia uma norma alemã, que é a norma DIN. Como ia ser reformado no Brasil, os parafusos têm que ser feitos parafusos novos e eu tenho que seguir a norma, não a norma alemã, mas a norma brasileira, que é a BNT. Então me deram o primeiro projeto meu como engenheiro, primeiro e último, de reprojetar os parafusos do equipamento da tal da fresa da Zea Bramboveri. Então eu cheguei, então prancheta, papéis, comecei e tal. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Cara, para poder reprojetar esses parafusos era importante. Imagina, um parafuso que rompe, além da questão de um risco aí econômico, pode ter um risco, inclusive, de segurança das pessoas. Né? Então tinha que ser uma coisa muito bem projetada.
eu fiquei 2 meses e meio no maldito parafuso. Eu não aguentava mais ver aquele parafuso na minha frente, né? E aí eu pensei, putz grila, é isso que eu vou ter que fazer minha vida inteira? Não, eu sou um cara muito mais dinâmico, eu não aguento isso, né? E aí, nesse momento, foi a Unilever, o GC Lever, como o pessoal falava normalmente, né? Foi fazer uma palestra na Poli, né, onde eu estudava. E, tradicionalmente, a Unilever só contratava alunos da GV. Naquele momento era isso, era GV, mas eles estavam abrindo um pouco mais, mesmo em área administrativa, né? E foi fazer uma palestra na Poli. Eu, meio de curiosidade, me inscrevi, né? Nesse momento, eles ofereciam um programa de trainee, haviam poucos programas de trainee no Brasil, esse era o mais disputado by far, o que hoje, de repente, empresas como, sei lá, Coca-Cola, Ambev, possuem programas extremamente competitivos, mesmo Unilever. Naquela época, Unilever era o grande sonho de qualquer recém-formado, principalmente da GV, da FEA, ESPM, escolas, enfim, de administração. Enfim, eu meio que na brincadeira me inscrevi, passei em todo o processo, entrevistas, dinâmicas, etc. Né? Tenho assim, passar aqui a gente não tem pouco tempo, eu poderia contar aqui passagens e passagens que foram bem interessantes. E no fim acabei sendo selecionado. E fui selecionado para uma área que eu não conhecia absolutamente nada, que era a área comercial. E comercial lá, quando eu entrei, era comercialização, chamava. Você trabalhava ou em vendas ou em marketing. Então, passei 1 ano e meio, basicamente, em treinamento, rodando em várias posições, em vendas e marketing. Comecei com sorvete, no que é hoje Aqui Bom, né? Na época não era, na época era gelato. Aqui Bom foi comprado depois. E, enfim, fiquei 1 ano e meio em treinamento. E, por fim, acabei sendo efetivado como trainee, como assistente gerente de produto. Eu trabalhei vários anos na Unilever, então, nessas áreas. Tanto em alguns momentos na área de vendas, em alguns momentos na área de marketing. E a Unilever é uma senhora escola. Uma senhora escola. Né? Muitos anos lá. Muitos anos na época, né? 6 anos e meio, mais ou menos. Não chegou a 7 anos. Um chefe meu, um ex-chefe meu, ele não era mais meu chefe da Unilever, ele tinha ido para uma empresa que ninguém conhecia, chamada Parmalat. A empresa que tinha chegado no Brasil fazia pouco tempo, estava colocando um patrocínio no Palmeiras, mas ninguém sabia o que era isso. Né? E ele decidiu formar uma equipe forte de marketing lá. Né? E ele fez assim, ele deu até problema, né? Ele roubou metade do pessoal de marketing na época da Unilever. Né? E eu fui o primeiro que ele convidou. Uma colega minha de faculdade, a Dida, infelizmente falecida, ela foi da Unilever para Parmalat. Ela trabalhou com você lá? Então, a Dida foi uma das várias Unilever Marketing que o Álvaro Novaes, que era o diretor de marketing da Parmalat, então, contratou. Né? Sim, trabalhou. A única coisa, quando ela trabalhou na Parmalat, eu estava expatriado, não morava no Brasil. Então, sim, eu a conheci, mas eu tinha pouco contato. Né? A Parmalat estava num processo muito grande de expansão. Tanto que eu fiquei poucos meses aqui no Brasil, na Parmalat. Né? Comecei com a parte de biscoitos, basicamente. Eu lancei os biscoitos Parmalat, que na época não existiam. Né? E eu fui expatriado para o Chile. Porque a Parmalat comprou uma empresa no Chile, precisavam de um diretor de marketing no Chile. Então eu fui para lá, aceitei o desafio, que foi aquelas super rápido, tem que ser, precisamos agora, tal. Topei e fui. Então, na verdade, eu tive assim a felicidade, a sorte de ter me tornado diretor de uma grande multinacional muito cedo. Eu tinha 29 anos nessa época, né? E assumi a direção de marketing lá nessa empresa comprada no Chile. Fiquei 1 ano, basicamente, lá. Lancei leite longa-vida, que não tinha na empresa. Lancei suco, lancei chá e tal. E aí a Parmalat comprou uma empresa que tinha sido a Nestlé da Venezuela. E que tinha sido estatizada muitos anos antes. Era Nestlé mesmo, era Nestlé que foi estatizada, aquelas ondas que a gente vê na América Latina, uma hora estatiza tudo, uma hora privatiza e tal. Eles estatizaram a empresa durante muitos anos, e aí começou a onda de, naquele momento, pré-Chaves, pré-Hugo Chávez, de você começar de novo a privatizar. E a primeira empresa privatizada foi a Indulac, né? Ex-Nestlé, e eu fui como diretor de marketing lá. Né? Então, fiquei também lá, fiquei 2 anos como diretor de marketing. Depois voltei para o Brasil, fiquei mais alguns anos na Parmalat. Né? E aí acabei indo para Panamco, que era uma das maiores engarrafadoras Coca-Cola do mundo, onde tive o prazer de te conhecer. Né? Então, na Parmalat eu fiquei mais ou menos 8 anos. Né? Aí fui para Panamco.
E na Pananco foi interessante, porque a Pananco, eu acabei de chegar na empresa, de uns poucos meses depois, ela foi comprada pela FEMSA, que hoje é a maior engarrafadora Coca-Cola do mundo, né? Hoje a FEMSA, para quem não conhece, ela produz os produtos da Coca-Cola, vende e entrega, né? E representa mais ou menos, a última vez que eu vi, 12% do volume mundial da Coca-Cola, mais ou menos uns 50% do volume do Brasil. Então, quem produz e vende Coca-Cola é a FEMSA, né? E foi interessante, acabei de chegar na Coca-Cola, falei, pô, de repente, isso aqui... E aí, enfim, fiquei lá uns bons anos, acho que a gente fez um trabalho muito legal, a gente estava na mesma equipe, eu e o Rodrigo, para quem ainda não nos conhece, e depois de alguns anos, eu fiquei 4 anos basicamente nessa operação de Coca-Cola, a FEMSA, junto com a Heineken, comprou a Kaiser aqui no Brasil, que era uma cervejaria com uma série de problemas, né? E aí eu fui como diretor, o que seria hoje vice-presidente, né? Naquela época tinha diretor e gerente, hoje tem muito diretor na Heineken, então seria um diretor, mas um diretor vice-presidente da operação de cerveja, onde eu fiquei mais 4 anos, basicamente, né? Então, de FEMSA, trabalhei 8 anos na FEMSA, metade disso com refrigerante, metade com cerveja. E aí, o que acontece? E aí, a Heineken houve um swap de ações, a FEMSA ia muito bem, obrigado, ganhava um bom dinheiro com cerveja. No Brasil ganhava um pouquinho, pela primeira vez na história ganhava um pouquinho de dinheiro, no mundo ganhava muito dinheiro, mas ela achava que no fim iam ficar poucas grandes empresas no mundo, 2 ou 3 só, em cerveja. E ela não tinha o capital para poder cima das 2 ou 3. Então ela fez um swap de ações com a Heineken, né? Se tornou parte da Heineken, né? Os ex-proprietários tornaram aí sócios da Heineken, né? E nesse momento eu saí da empresa e fui trabalhar na BRF. Um ex-chefe meu, e isso é a importância dos ex-chefes, né? A gente vê, às vezes, uma coisa talvez mais importante que os headhunters, né? Um ex-chefe meu na FEMSA, que era o Luiz Lissone, ele era um dos vice-presidentes globais da BRF, né? E aí me chamou para almoçar, tá? A gente foi almoçar em um bate-papo assim e tal. Aí no meio do almoço, ele falou assim, pô, não sei o quê, sabe, a gente está precisando de um cara com o teu perfil para ser o diretor-geral da operação da BRF na Rússia. O que você acha? Eu falei, meu, Rússia? Mas nunca imaginei, imagina só, né? Rússia, enfim, participei do processo, tal, entrei e fui para a Rússia, né? Fui para a Rússia, fiquei lá um pouco menos de 2 anos, tive que voltar por questões particulares. Infelizmente, eu poderia ficar mais uns 2 ou 3 anos tranquilo na Rússia, viver muito bem, né? Mas, enfim, fui obrigado a voltar. Eu já estava pensando, né, em abrir alguma coisa própria. E aí falei, putz, como eu tive que voltar para o Brasil, voltei, não procurei função nenhuma, empresa nenhuma, já vim com a ideia de abrir uma consultoria, que é o que eu faço hoje, né? Já faço há 8 anos isso. E uma segunda coisa também, que era a seguinte, eu fiz universidade pública. E eu, desde o início, eu pensava, algum tipo de retorno para a sociedade vou ter que dar. Porque a sociedade tem investido no meu estudo, né? Estou estudando de graça, né? E eu, durante minha carreira, pensei, poxa, acho que em um certo momento vai ser muito legal dar aula. Eu acho que é um jeito de compartilhar as minhas experiências, né? O meu conhecimento, minhas experiências, eu acho que vai ser uma coisa muito legal, né? Então eu voltei para o Brasil, abri a consultoria e comecei a dar aula. Comecei a dar aula em pós-graduação, em MBAs, primeiro na FIA, em seguida no INSPER, dou aula nessas 2 escolas ainda, e dou aula também em algumas escolas mais como convidado. Então já dei aula, por exemplo, no Einstein e tal. Então faço isso de maneira, acho o máximo, né? Estar em contato com o pessoal no dia a dia. E como a gente nunca consegue esquecer a questão de empresa, né? Eu tenho hoje uma micro cervejaria, né? Então eu me divirto com uma cerveja artesanal, que hoje é muito mais um hobby do que um negócio, mas enfim, é um negócio, pequeno negócio, né, por um lado, e também sou investidor anjo, né? Então eu tenho participado ativamente em vários investimentos aí em pequenas empresas, o que me dá uma outra visão de mundo, porque a visão de startup é uma visão completamente diferente da visão que eu sempre tive de grandes empresas. Então acho legal ter esse equilíbrio. Eu acho que uma coisa que eu tive de muita sorte, eu comecei numa empresa como a Unilever, que era muito estruturada, uma visão muito estruturada. Fui para a Parmalat, que era uma empresa caótica, mas de execução rápida, assim, fazer as coisas muito rápido. Fui para a FEMSA, que era uma empresa que eu equilibrava muito bem as 2 coisas.
Tinha a questão de estratégia muito forte, mas execução também. Então, as duas coisas muito bem equilibradas. E hoje, de certa forma, eu participo um pouco assim. E como já tinha essa questão sempre pensada aí em dar aula, eu, ao longo da minha carreira, fui estudando, fui fazendo vários cursos. Eu fiz 2 mestrados, fiz um doutorado, fiz especialização no Brasil, fiz especialização fora. Então, eu fui completando essa minha parte de executivo, né, e me preparando para uma carreira acadêmica que hoje eu tenho. Nossa, Ricardo, é fantástico. Assim, já conheci um pouco, você sempre aprende algum detalhe, mas para quem está nos assistindo e para quem vai nos assistir, parabéns, é uma história incrível de vida, como você conciliou e cresceu justamente, abro esse parênteses, em coisas que eu acredito absolutamente na educação. Então você sempre buscou estudar e a partir de determinado momento não só estudar, como também transmitir esse conhecimento. Depois na gestão, né, a quantidade e a qualidade das empresas e dos desafios que você enfrentou é incrível, né? Tenho certeza que os seus alunos e os seus investidos devem ter um privilégio absurdo de tê-lo do lado, né? E também no esporte, por que não, né? Veja só, você praticou o rugby lá universitário, como você falou, e até hoje está envolvido e está escrevendo o livro desta trajetória. Como o tema da nossa conversa, que daria para fazer 5 horas, só pelo que você acabou de falar rapidamente, é estratégia, eu queria pegar, assim, vamos pegar esses pilares, né? A academia, o esporte e a profissão, o trabalho. Me cita no trabalho um momento onde você pôde perceber a relevância da estratégia para você atingir e superar os seus objetivos. Bacana. Acho que, antes de mais nada, uma coisa que eu sempre faço muita questão quando dou palestras ou mesmo aulas, né, é deixar claro para as pessoas o que é estratégia, porque as pessoas não sabem o que é estratégia, né? E não naquele conceito acadêmico, que também é importante, tal, mas na prática, né? Estratégia é um caminho. Você coloca um objetivo lá na frente, como no esporte você às vezes coloca, eu quero chegar em tal momento, né? Você vê onde você está e você constrói um caminho. Esse caminho é estratégia, né? Por isso, normalmente, a estratégia é uma coisa mais a médio e longo prazo. Se você tem grandes objetivos dificilmente se conquista assim. Levam tempo e te exigem muito. Então, a estratégia é um caminho para atingir objetivos aí de médio e longo prazo. Eu acho que talvez tem vários, né? Mas acho que talvez uma coisa que até para compartilhar a tua experiência, que foi a nossa experiência, né? Eu acho que a situação na Coca-Cola, quando eu cheguei lá, e não por mim, mas por todo o processo, né? A Coca-Cola, aqui em São Paulo, a Panamco, né, que basicamente naquele momento ainda era muito limitada, era Grande São Paulo, Litoral de São Paulo, Grande Campinas e Mato Grosso do Sul, depois que expandiu bastante pelo Brasil, né? Mas era uma operação que vendia muito e conseguia perder dinheiro. Então eu dizia, eu às vezes falo em palestra, nós éramos muito bons. A gente conseguia perder dinheiro com Coca-Cola. E perdia. Né? E qual que era o problema, basicamente? Eu fui aprendendo ao longo dos primeiros meses. A Coca-Cola não sabia quais eram os problemas? Sim, ela sabia. Quando você olha planejamento estratégico, você tem que olhar 3 coisas, basicamente. Tem que ter uma análise muito profunda da situação. Você tem que criar uma estratégia para poder chegar efetivamente no teu caminho e depois executar. A Coca-Cola sabia muito bem quais eram, onde apertava a coisa. Só que eram vários pontos. Né? Normalmente negócios assim não são negócios muito simples. Você tem uma causa, você tem várias causas. E o que ela fazia? Conforme o momento, ela resolvia isso aqui. Tá doendo mais aqui, então resolve aqui. Está doendo mais aqui, resolve aqui. Mas não resolvia a coisa de maneira integrada. E não resolvia por várias razões, que vão desde falta de capacidade de investimento, acho difícil, Coca-Cola tem capacidade de investimento, falta de vontade, pode ser. Enfim, tinham várias questões aí, acho que não é tanto o caso a gente discutir agora, mas ela não usava uma abordagem mais sistêmica dos problemas. Né? Então, eu acho que uma coisa que a gente fez nesse momento, e você participou desse momento muito importante para a Coca-Cola no Brasil e no mundo, lembrando que Coca-Cola do Brasil
ela é a terceira operação no mundo. Então, o que acontece aqui reflete para a Coca-Cola no mundo inteiro. Né? É muito importante para a ação da Coca-Cola no Brasil. Mas o que acontece? A gente primeiro analisou muito bem a situação. Todos os problemas que existiam. Todos. Né? E aí buscamos uma solução que não resolvesse um ou outro, mas que resolvesse a maior parte deles. Né? Então, essa visão sistêmica ela é importante. Quando você faz esportes, talvez esportes coletivos mais do que esportes individuais, você é obrigado a... Ok, você tem que dar teu desempenho, mas não adianta só você tem que ver como você joga para o time. Né? Então, essa visão sistêmica de time é uma coisa que eu acho que é um valor legal para trazer para dentro da estratégia. Né? A gente olhou muito bem isso. Olhamos todos os stakeholders, o que precisava, o que não precisava, enfim. Olhamos, mapeamos isso. E aí, desenhamos as estratégias. Acontece que, quando nós desenhamos, a gente tem que fazer isso, isso e aquilo, né? A nossa visão é que isso traria um resultado muito ruim no início para a Coca-Cola. Os resultados de curto prazo seriam ruins. A gente perderia muito volume. Porque a empresa deveria tomar algumas decisões corajosas, que até aquele momento não tinha tomado, e que isso ia refletir num resultado muito ruim no começo. Né? Então, acho que essa ousadia que às vezes o esporte te traz, né? Nós tivemos e nós bancamos. Porque nós tomamos algumas, por exemplo, acho que uma medida muito importante era que grande parte do nosso volume era vendido nos últimos você vai lembrar disso, nos últimos 2 ou 3 dias de cada mês, nos grandes mercados. Os mercados já sabiam que no final do mês a gente não ia fechar a cota e que ia o vendedor lá desesperado, ia dar uma promoção e tal. Então o cara comprava sempre na bacia das almas e com isso o preço caía muito. Isso gerava um resultado muito, muito ruim, econômico, e gerava distorções no mercado muito grandes, porque um preço baixo no supermercado afetava a cadeia toda, em restaurantes, em bares. Todo mundo ficava muito bravo com a gente porque via um preço muito baixo no supermercado. Então gerava uma insatisfação geral em todo o processo. Nós tomamos a decisão de parar com essas vendas com desconto no finalzinho do mês, por exemplo. Isso trouxe uma redução de faturamento que foi absurda. Nos primeiros 4, 5, 6 meses, nós despencamos o nosso volume e teve um mês, acho que foi começo de 2003. Se não me engano, acho que em maio, nosso volume, quando ele compara maio contra o maio do ano anterior, né? Porque como o refrigerante é muito sazonal, né? Então você não pode comparar mês com mês direto, tem que ser sempre contra o mesmo período do ano anterior, nossa queda foi de mais de 50% no mês. Isso é um absurdo. Só que nós acreditávamos na estratégia. E por mais que tivesse muita pressão de todos os lados, não, tá louco, tem que baixar preço, tem que fazer desconto, etc. Nós fomos extremamente resilientes e seguimos a estratégia. E usando KPIs também, porque às vezes não é você fechar numa estratégia e falar, poxa, aconteça o que acontecer, vou morrer com ela. Não é isso. Você tem que ter alguns KPIs para mostrar se realmente aquilo que você quer lá na frente você vai atingir ou não. E alguns indicadores mostravam que sim, a coisa está caminhando bem, apesar desses resultados de volume de faturamento tão maus. Não? Então nós seguimos, fomos resilientes, bancamos, e aí, passando alguns meses, acho que foram 7 meses até a gente voltar à normalidade. E aí a gente começou a voltar a crescer, mas não perdendo dinheiro como antes, mas ganhando dinheiro. E a Coca-Cola, pelo menos nos anos que eu trabalhei lá, tinha uma operatividade bem interessante. Então eu acho que questões aí como essa visão sistêmica, como esse objetivo claro de longo prazo, uma resiliência com esporte como o rugby. Jogar rugby realmente... Existe uma frase antiga, né, muito conhecida no rugby, que no rugby não existem vencedores, existem sobreviventes. Que você sobreviveu um jogo no final, é uma coisa assim, tão assim, impactante, né? E eu acho que nós sobrevivemos no final, deixamos uma operação redondésima, que virou uma operação assim, benchmark no mundo inteiro. Né? Eu acho que foi um grande sucesso, usando estratégia, né? E usando alguns elementos, claro, que eu fui adquirindo pelo esporte também. Tá? Muito legal isso aí, Ricardo, porque da forma que você coloca, fica bem evidente que como a teoria do esportismo propõe, as competências, elas são interligadas e interdependentes entre si. Tanto que no livro do esportismo, a gente integra estas competências
no formato de uma medalha, porque se elas estiverem interligadas e você souber as utilizar bem, você atinge o melhor resultado, metaforicamente a medalha. Então você citou agora no caso da Coca-Cola, e realmente eu tive o prazer de fazer parte da sua equipe e acompanhar e, de certa forma, contribuir nessa história, não apenas a estratégia, mas a execução da própria estratégia, onde envolve a resiliência, o trabalho em equipe de todos estarem, meu irmão entrou aí também, ó, executando a estratégia proposta, né? Enfim, a visão, que era retomar a lucratividade, e muita atitude, né? Que é bancar prejuízo nos primeiros meses, pelo menos. Então, nesse seu exemplo, eu consigo observar as 5 competências da teoria do esportismo sendo executadas com excelência num caso profissional. Eu não mencionei anteriormente, mas eu defendi a tese na terça da semana passada. Opa, e o seu livro, doutor. Estratégia, obrigado, é uma das referências, inclusive. Ele vai estar devidamente citado, porque eu achei que você foi muito feliz nessa. E eu também procuro fazer isso, Ricardo. Na hora que você escreve um livro, é uma realização pessoal, mas é uma contribuição, assim como a aula né? Senão a gente fica com esse conhecimento, para nós, é uma visão até um pouco mesquinha. Eu não fiz universidade pública, mas eu fiz administração pública, então o meu curso foi financiado pelos recursos públicos, né? Eu compartilho do seu sentimento que nós temos o dever de retribuir de alguma forma, né? Conta para nós, Ricardo, eu queria que você explorasse um pouco, ainda que você tenha tido uma trajetória tão vitoriosa na gestão, mas fala um pouco mais da sua experiência no esporte, como no rugby, porque o rugby é um esporte no Brasil ainda de nicho, né? Apesar de ser, como você falou, a Copa do Mundo seu terceiro evento, mas no Brasil ainda não é assim, né? Fala do rugby, então, como que você pode executar e executa a estratégia com excelência, e dê um exemplo que você vivenciou. Olha, eu acho que o rugby é um esporte coletivo por excelência, né? Eu acho que por mais que você consiga individualmente dar melhorar o resultado da equipe, né? Mas sozinho você não ganha jogo, né? Existem esportes que eventualmente você pode jogar super retrancado, tal, e o cara vai lá e faz uma diferença em esporte coletivo, né? O rugby não é possível, né? Tava, inclusive, interessante porque eu faço parte de vários grupos, né, de discussão de rugby, e hoje, né, me mandaram um vídeo de alguns lances onde você mostra a importância do trabalho em equipe, né? De um bom passe, você saber onde o outro jogador vai estar antes dele estar, e você passar uma bola, um ponto cego, na confiança que vai aparecer o cara, e o cara aparece, pega a bola e faz, né? Então, eu acho que o rugby tem muito disso, né? Eu acho o seguinte, acho que uma coisa interessante no caso da Poli, um time universitário, e do rugby em geral no Brasil, é que o rugby, talvez até uns 10 ou 15 anos atrás, ele sempre pecou muito por falta de estrutura, né? Então, efetivamente, você manter um time, e no caso da Poli há 50 anos, é uma prova assim, de resiliência total. Nós tivemos momentos onde você, por exemplo, ia para um jogo e você não tinha o juiz do jogo. Você chegava num jogo, Campeonato Brasileiro, Paulista, e não aparece o juiz, né? Cara, te vira. Então, por exemplo, eu acabei fazendo, enquanto jogava, né, eu fiz um curso de arbitragem, na época era pela ABR, que era a Associação Brasileira de Rugby, hoje é CBRU, que é a Confederação Brasileira, né, que se adaptou. E como o rugby voltou a ser um esporte olímpico em 2016 na Rio, ele teve que mudar, então virou CBRU, mas eu fui juiz. E eu virei juiz principalmente pela quantidade de situações que haviam de o juiz não aparecer no jogo oficial. E aí, pelo estatuto, né, que existia na época da BR, então algum juiz que fosse um juiz efetivamente registrado, etc., poderia apitar a partida, né? Então, coisas assim complicadas, né? Momentos que você não tem uniforme para jogar, você não tem equipe para jogar. Então, acho que o rugby, como é um esporte muito limitado, normalmente as equipes costumam ter poucos jogadores, e é um esporte onde jogam 15 de cada lado. Quer dizer, o jogo tem 15, né? Tem versões menores, tem o seven-a-side, que são 7, nos Jogos Olímpicos são 7 por lado, né? Mas o esporte normalmente são 15.
Então era muito comum você, por exemplo, a Poli jogava o time principal e um time de aspirantes. 2 jogos, né? Um de abertura e um em seguida. E você, de repente, não tem jogador para os 2 times. Então você não só jogava uma partida de rugby, como você jogar 2 partidas de rugby. Cara, não adianta. Vai lá e joga, não sabe? Você pode reclamar que está cansado, reclamar que está doendo aqui. Não importa. Eu acho que a autodisciplina que eu adquiri e sabendo que, olha, resolve. Isso foi uma coisa que eu vivi muitas vezes no rugby. Acho que hoje, no caso da Poli, já não acontece muito isso. Hoje a equipe está muito bem, o clube muito bem estruturado. Mas com certeza tem muitos clubes por aí que tem a mesma situação que teve a Poli no passado, né? De você ter muita resiliência. E não adianta reclamar. Faça. E nessa hora a atitude é tudo, né? Ficar reclamando, amigo, depois te reclama, né? Mas na hora resolve, né? E acho que isso o rugby me deu muito, mas muito mesmo, né? Muito legal, Ricardo. E fala um pouco, até por ser um esporte coletivo, você mencionou bem, né? O exemplo da Coca-Cola foi por excelência um mega trabalho em equipe, né? Que envolveu a Coca-Cola, a franquia da Coca-Cola, os diversos atores, os canais de distribuição para entregar um resultado no final, né? E no rugby também a estratégia demanda uma complexidade, né? Do técnico, dos próprios jogadores. Como que se dá a concepção e execução da estratégia no rugby? Então, eu acho que o rugby tem uma coisa interessante, que você possui na mesma equipe dos 15 jogadores, você tem 2 grupos, eles não são independentes, claro, são interdependentes, mas são 2 grupos bem diferentes dentro de campo. Um é o Scrum, que são os 8 jogadores, normalmente são aqueles 8 jogadores maiores, mais fortes, de mais impacto, e tem os outros 7 jogadores que formam uma chamada linha, que são jogadores muito rápidos, né? Então, basicamente, o jogo todo, qual que é a lógica assim por trás? Esse pessoal do Scrum, que é o pessoal de impacto, ele luta pela bola, consegue a bola e tem que passar para a linha poder fazer os pontos, que são os tries. Então, todo momento você tem jogadas ensaiadas, a todo momento você tem, como eu falei antes, tem que saber, você tem que já antecipar onde vai estar o jogador, né? É pena que não tenho aqui fácil de te mostrar, mas esses lances que eu estou vendo hoje são inacreditáveis, né? Do cara realmente passar, o cara está aqui, passa a bola por trás ali, mas já tem outro cara ali pegando a bola, né? Que se o cara não pega a bola, o que acontece é o seguinte, o time adversário pega e faz ele o ponto, né? Então o erro no rugby, ele custa muito alto, né? Se for uma jogada dessa, se você realmente não tiver a equipe muito bem sincronizada toda ela, o erro sai caro. A chance de fazer um try, né, de fazer a pontuação, né, máxima no rugby é um try, que vale 5 pontos, que é você correr e passar com a bola atrás da linha adversária e pôr no chão, né? A chance é muito grande. Então, a cada momento, você tem as jogadas ensaiadas. Tem muitas palavras código que você usa durante o jogo já para indicar como vão ser as jogadas, para poder permitir esse sincronismo. Então, não adianta você chegar num jogo, vou jogar, né? Como às vezes o futebol, assim, eu gosto de futebol, não é demérito. Você pode jogar entre os amigos e tal. No rugby, se você não tiver um treino muito grande entre a equipe, né? Você não consegue fazer isso. Muito difícil. Não tem jogada nenhuma ensaiada. E o rugby tem muita coisa ensaiada, muita coisa planejada. É um esporte que, basicamente, o grande objetivo é você conquistar espaço, né? Então, são estratégias que você utiliza para conquistar espaço, né? Acho que esse talvez seja aí o maior objetivo, assim, claro, além de fazer os pontos, obviamente, né? Não, muito legal, Ricardo. E assim, novamente, né, da forma como você está falando, e até pelo rugby ser um esporte coletivo, fica muito claro a combinação das 5 competências novamente, né? Porque você tem que ter elas sendo executadas, bem feitas, com excelência e coordenadamente para entregar um resultado. Mesmo agora lá no Vita, o qual meu coautor, o Castropio, além de médico, é o presidente do conselho, eu faço parte do conselho lá há 3 anos, né? E os médicos do Vita, eu não sei se você já passou por lá, eles são de altíssimo nível mesmo, né? São ortopedistas bastante especializados nas diferentes quadril, joelho, mas você monta lá a sua estratégia, né? Então, ter o atendimento ortopédico excelência e propiciar a jornada do paciente integral. Então, oferecer uma fisioterapia de excelência também, né?
Só que você tem que envolver todos os atores, se não na concepção da estratégia, certamente o trabalho em equipe aparece com mais amplitude na hora da execução. Então a sua área de administração tem que trabalhar bem, a sua área de atendimento ao cliente tem que trabalhar bem também, né? E principalmente agora, Ricardo, o que eu observei, e até queria saber a sua opinião aí como consultor, que tudo isso no ambiente físico começa a ser necessário ser executado no ambiente virtual. Da mesma forma que a gente está tendo uma conversa, uma live, por exemplo, na parte médica, já que eu estou dando esse caso do Vita, existe o teleatendimento agora, então que não era possível no passado. Os pacientes também não querem ficar tanto tempo mais lá, até por conta da necessidade de isolamento, então tem o pagamento digital. Então, como que você enxerga esse momento para as empresas de uma forma geral, da concepção e execução da estratégia num ambiente pandêmico, por assim dizer? Eu acho o seguinte, acho que, claro, está todo mundo sabendo, né, que a questão do online entrou com tudo em praticamente todos os campos aí dos negócios, né? Eu só tomaria um cuidado, que eu acho que tem coisas que realmente você consegue fazer muito bem online e que a pandemia, de certa forma, ajudou a quebrar tabus, né, que permitem hoje você realmente utilizar esse meio, né? Você falou sobre telemedicina, né? Eu, como consultor, trabalho muito forte com algumas grandes farmacêuticas, né? Então, eu tenho percebido como isso tem mexido e quebrado alguns credos que existiam e que eram tabus, assim, eram paradigmas, na verdade, né? Então, acho que isso aí ajudou bastante. Eu só não vou, talvez, a extremo, com algumas empresas falam, vai virar agora tudo, vai virar online e tal, porque eu acho que tem certas coisas que realmente você, no dia a dia do negócio, você precisa de uma certa proximidade, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu não tinha notado, mas acabei notando ao longo desses meses, é quanta coisa a gente resolvia numa empresa, no almoço, no cafezinho, que você para um minutinho, você encontra o cara no elevador, muita coisa você resolvia dos negócios aí, não só em reuniões estruturadas e formais, né? Então, acho que, por um lado, claro, essas reuniões, hoje até a questão do online ajuda bastante, né? De economizar tempo de translado, uma cidade como São Paulo, principalmente, isso é uma bênção. Eu acho que tudo isso é muito legal, mas eu também não acho, como algumas empresas estão dizendo agora, que vai acabar o contato pessoal. Acho que tem que tomar um certo cuidado aí, né? Então, acho que sim. Eu acho que minha vida melhorou bastante em alguns pontos, mas em algumas coisas eu sinto falta e vejo que as pessoas sentem falta, né, da questão mais próxima. Ainda mais uma cultura tão social como a brasileira, né? Os brasileiros são mais sociáveis, os brasileiros gostam do contato físico, gostam de encostar nas pessoas, gostam de dar beijinho, gostam de conversar no café. Então, acho que isso daí também faz parte, aí sendo talvez menos radical, como algumas empresas têm preconizado, acho legal, acho que o online muito bacana, acho que avançamos bastante, então nós economizamos um tempo aí nesse crescimento em atividades online, né? Só não levaria talvez a extremo total, acho que o radicalismo nessa hora não funciona, né? E especificamente na questão da estratégia, agora que existe um certo distanciamento, e você está coberto de razão, nem tanto o céu, nem tanto a terra é o mundo ideal, né? Como é que você acha que esse isolamento impacta a estratégia? Então, a estratégia tem três, como eu mencionei antes, basicamente três momentos. O momento de você de analisar o que está acontecendo, né? Eu acho que nesse aspecto, fazer uma análise situacional, você consegue fazer muito bem no online, né? Você tem a parte depois da definição da estratégia, do desenho, né? O que eu vou fazer, o que eu quero testar, etc. Eu acho que essa parte também é uma parte que, em geral, você consegue gerenciar legal. Mas depois tem a execução em si, né? E execução não é só alguém fazer. Porque acho que tem um erro muito grande em estratégia, principalmente o pessoal de marketing, né? O pessoal de marketing, eu me coloco nesse o pessoal de marketing também, né? Que acha que desenha estratégia, depois entrega para alguém executar e o problema é do cara. Não é assim, não. Opa! Quem tá desenhando estratégia é responsável por tudo, inclusive pela execução. Ou, no mínimo, é corresponsável pela execução. Se outra área vai executar, vendas, por exemplo, marketing é corresponsável.
Então, tá próximo da execução e ver o que está acontecendo, isso daí eu acho que é uma coisa que você tem que estar lá, né? Dependendo do seu negócio, a guerra real não está na tua casa, no teu computador, no escritório, no computador, está no campo, né? Então, eu acho que para produtos que são vendidos assim no campo, em supermercados, em lojas, mesmo em algumas indústrias, né, no mercado B2B, você tem que estar lá para ver se realmente o que foi planejado está funcionando e se não está funcionando, por que não está funcionando e se não está funcionando, como resolver. Eu acho que isso, a presença física, ela faz uma diferença grande na hora da estratégia. Então, eu acho que uma grande parte você consegue ganhar. Eu ganho muito tempo nessa parte inicial do desenho de estratégia usando a parte online. Mas a parte da execução é importante a presença física, na minha opinião, dependendo do tipo de negócio que você está. Né? Muito legal, Ricardo. Acho que é um ponto de reflexão mesmo, né? Porque a gente tem os mais resistentes a desenvolver estratégias nesse momento, aí o cara quer se matar, e tem os mais empolgados, que nem você citou, que já querem fechar o escritório. Então, o que você está propondo, eu acho que é o equilíbrio aí, né? Para a gente continuar desenvolvendo boas estratégias, né? Você sabe que aí são aquelas lições de esporte também, né? Eu, por exemplo, eu corro, né? Desde a faculdade sempre corro toda semana, né? E eu estava correndo esse fim de semana e eu senti que eu conseguia correr mais do que eu tinha me programado. Só que eu pensei, espera um pouco, de repente vou me cansar demais. É melhor não correr mais, né? E manter o ritmo que eu tô agora, né? Do que ficar muito cansado depois. Tem que saber equilibrar nessa hora. Às vezes você vai muito, você fica super, né, animado com o resultado e vai atrás, mas cuidado, você pode às vezes, sabe, passar, né? E eu acho que o esporte é isso também. Você vai jogar rugby, você sai feito um condenado jogando os primeiros 15 minutos, 20 minutos, cara, o jogo tem 80 minutos. E tem 5 minutos só de intervalo entre os dois times de 40. Então calma lá. Querer já jogar tudo os primeiros minutos não dá. Você tem que saber que hora que você avança e que hora você segura um pouco para depois ter gás para outra jogada. Então, a questão do equilíbrio eu acho que é fundamental. Acho que a palavra equilíbrio é muito boa. Né? Aliás, equilíbrio é uma palavra que tem tudo a ver com judô, né? O esporte que você conhece tão bem. Né? Não, legal, Ricardo. Com a sua permissão, Ricardo, eu procuro encerrar a conversa um pouco mais cedo para ter tempo de salvá-la, para não apenas as pessoas que estão nos acompanhando aqui, mas para aquelas que quiserem conhecer um pouco mais da sua história, da sua visão da estratégia, poderem acessar a conversa no canal do YouTube. De qualquer forma, eu agradeço a minha esposa Cíntia, que me apresentou a Patrícia que me ajudou a desenvolver esse trabalho para incorporar esse conteúdo das lives no próprio conteúdo do livro. A ideia até o final do ano então, é lançar esse livro Jornadas Heróicas, em coautoria com o Dr. Wagner Castropil. Nós vamos falar sobre as 5 competências que você pode aprender no esporte e que pode utilizar de forma bem sucedida na vida profissional. Atitude, visão, estratégia, execução e trabalho em equipe. Cada uma delas no livro vai ser apresentada por um ícone do esporte ou da gestão. Então tem Marília Roca, tem José Salib, José Vicente Marino, José Carlos Brunoro, seu parceiro aí da Parmalat, tem o Flávio Canto e Jorge Paulo Leman falando das 5 competências. E nas lives nós estamos seguindo a mesma lógica, ter ícones da gestão e ter ícones do esporte de forma alternada. Hoje a gente falou com o Ricardo Moretti, vocês viram a trajetória absurda dele, profissional, as empresas que ele trabalhou, o impacto que ele causou, a vontade dele de continuar causando um impacto positivo de outra forma, então seja como consultor, seja como professor, seja como pesquisador, e inclusive para quem, falando sobre a parte de pesquisador, recomendo absurdamente o livro dele para quem quer conhecer um pouco mais de marketing, né? E estou muito interessado no seu futuro livro de rugby aí também, Ricardo. Então, para nós encerrarmos, eu queria pedir para você deixar os seus contatos, deixar um recado final sobre as competências de uma forma geral, a estratégia em particular, e eu encerro em seguida. Eu acho que como mensagem final, vou dar uma mensagem
mais uma vez, buscando equilíbrio, né? Estratégia tem a ver com longo prazo, né? Mas eu me lembro um presidente da Coca-Cola FEMSA, Carlos Salazar, você deve lembrar, que ele dizia o seguinte: nós estamos aqui para ganhar o jogo. E a estratégia é para ganhar o jogo. Só que se você não fizer gols todos os dias, teu time não se classifica para a final. Então, uma vez mais, tem que haver um equilíbrio muito legal entre o que você quer no futuro e o teu curto prazo. Senão, o teu longo prazo não vem. Ou você não sobrevive na organização. Então, esse equilíbrio, ele é muito importante, né? Bem, meu contato aqui, para quem tiver coisa que quiser falar comigo, enfim, eu tenho aí, estou sempre super disponível, né? Vou deixar, acho que meu e-mail, que é mais fácil, é Morici, que é M-O-R-I-C-I, você escreve Morici, @ post, que é correio em inglês, né? P-O-S-T, Harvard, a universidade, né? .edu, edu. E aí me manda, eu não, nem sempre estou 100% conectado, mas eu prometo que eu respondo rápido. E parabéns aí por todo, tanto pelo evento, quanto pelas lives e pelo novo livro, né? Eu que agradeço, Ricardo. Fantástica a sua atenção. Ótimo falar novamente com você e quantos aprendizados compartilhados aí. Um grande abraço, camarada, e eu espero que todos que nos assistiram, que venham nos assistir, possam aproveitar também. Um abração, Ricardo. Um abraço a todos que assistiram aí. Tchau, tchau.